Olá, pessoal do sétimo período, tudo bem com vocês? Pois é, estamos iniciando aqui então a disciplina Literatura Brasileira 4. Tudo bem? Hoje eu gostaria então de fazer o seguinte: eu vou explicar para vocês algumas questões, vou introduzir um pouco da segunda geração do modernismo brasileiro, porque dela partiremos. E talvez eu leia o poema José, do Carlos Drummond de Andrade. Vamos ver se eu consigo organizar tudo isso. Tudo bem? Bom, deixa eu partir do início mesmo, que é o seguinte. Como que eu procedo? Eu gravo esses vídeos, eu chamo de videoaulas, né? A gente grava essas videoaulas eu gravo e disponibilizo no YouTube. Eu fiz um canal no YouTube, o canal está em aberto, ou seja, todo mundo pode acessar e assistir às aulas. Quando vocês entrarem, vocês vão verificar que tem um monte de aula que eu gravei para o quinto período. No quinto período nós estamos tratando do romantismo brasileiro, literatura brasileira 2. Então tem um monte de vídeo lá sobre o tema, a disciplina que eu inclusive trabalhei com vocês. Foi uma disciplina muito bacana, né? Mas enfim, aí eu faço da seguinte maneira: às 7h30 eu entro no Google Classroom, eu tenho lá uma sala montada, eu dou boa noite a vocês, anuncio os vídeos do dia. Normalmente eu gravo 2, no máximo 3. Peço para que vocês assistam aos vídeos e marco um horário tipo 9 horas para vocês entrarem no Classroom, na sala, e a gente começar a discutir possíveis dúvidas, traçando alguns comentários também. Então é assim que a questão tem se apresentado. E pelo menos para a turma do quinto período tem dado muito certo. E eu espero que com vocês também a coisa flua, porque nós teremos 2 disciplinas. Depois eu trabalharei também com vocês aquela disciplina que trata da semiótica. Então eu acho que é tranquilo, tem tudo para dar certo e ficamos na expectativa de logo mais nos encontrarmos presencialmente. Então deixa eu só ilustrar aqui a ementa, né, o plano de ensino, na verdade. O conteúdo programático ele está dividido em 4 unidades. A primeira unidade, começaremos com a segunda geração modernista, que é o que a gente já vai começar hoje. O foco aqui na segunda geração modernista vai ser o Carlos Drummond de Andrade, o poeta do finito e da matéria. Tá? A gente vai trabalhar também o Sentimento do Mundo, que é um livro bem substancial do poeta. E também trabalharemos um pouco a questão da ideia de redefinição do eu poético. Enfim, nós desdobraremos isso ao longo dos comentários que faremos, né? E ainda na unidade 1 a gente vai tratar do romance de 30, a retomada de um olhar realista com Graciliano Ramos e a Raquel de Queiroz. Este plano de ensino, gente, ele está disponibilizado no WebGIS. Eu acredito que vocês tenham acesso. Se por acaso vocês não tiverem acesso, eu mando para vocês. Eu disponibilizo um arquivo lá no Classroom para vocês terem noção. Na unidade 2 a gente vai começar, né, dando prosseguimento com a geração de 45, o pós-modernismo. Aí a gente vai trabalhar com João Cabral e o Ferreira Goulart e
não tem como não deixar de continuar com Drummond, né? Aí a gente vai falar da Rosa do Povo e da sua faceta mais socialmente participante, né? Enfim, a gente vai desdobrar isso na unidade 2. Na unidade 3, a gente começa a falar da prosa, a prosa pós-moderna. Experimentalismo criador e descoberta do eu. A gente vai falar do Guimarães Rosa e da Clarice Lispector. É claro que numa vertente mais resumida. Não tem como a gente tratar Guimarães Rosa, por exemplo, não tem como a gente falar de Guimarães Rosa numa disciplina como essa, a gente dá conta do Guimarães Rosa. Muito menos da Clarice Lispector, mas tentaremos fazer o possível. E na unidade 4 a gente vai tratar da literatura contemporânea mesmo, partindo do Rubem Fonseca, que inclusive faleceu por esses dias, uma perda aí para a nossa literatura irreparável. Bom, trabalharemos com Rubem Fonseca, com Sérgio Santana e com João Paulo Cuenca e o Daniel Galera, que são dois escritores mais contemporâneos aí. Tudo bem? Então, esse é praticamente o conteúdo programático que eu tentarei trabalhar com vocês da melhor maneira possível. Ok? Então, hoje, para a gente não perder tempo, eu gostaria de tocar aqui no assunto da segunda geração do modernismo brasileiro. Olha que interessante. O que marca... Então, vamos lá, vamos iniciar então. O que demarca o início, né, a pedra fundamental da segunda geração do modernismo brasileiro foi a publicação do Alguma Poesia do Drummond, que se deu em 1930. Então, o que acontece? A partir dessa segunda geração, toda aquela estética que vocês estudaram, se não me engano, com a professora Kátia, e que se relaciona com a geração de 22, aquela estética, ao mesmo tempo que ela passou a ser consolidada, ela teve o seu momento de A melhor palavra eu acho que é a consolidação, né? Enfim, ela teve lá a sua consolidação a partir de 1930, mas ao mesmo tempo ela teve também um quê de questionamento de certos ditames, aquela questão, por exemplo, de um nacionalismo ainda presente ali, uma herança direta do romantismo, né, da nossa primeira geração romântica, lembrando aqui do Gonçalves Dias, mas a questão que foi proposta lá pelo Oswald, pelo Mário de Andrade, foi diferente no sentido de que eles queriam a efetivação de uma manifestação literária legitimamente brasileira. A antropofagia tratou muito bem disso. Acredito que a professora Kátia tenha trabalhado isso bastante com vocês. Então, uma proposição que eu coloco seria a ideia da gente pensar de que maneira esse nacionalismo na segunda geração do nosso modernismo já começou a sofrer uma espécie de rasura crítica. Haja vista que a pulsação maior da poesia não estava mais voltada para um eu interior, mas sim para um mundo que se abria. E esse mundo, ele não estava fácil, nem um pouco fácil. Então, a partir de amanhã, a gente vai comentar mais sobre o projeto literário, né,
dessa segunda geração, que é um projeto que procurou refletir sobre esse estar no mundo, né? O poeta se colocando como um ser no mundo preocupado com inúmeras questões de cunho não só existencialista, mas em relação à linguagem também, né? A gente pode pensar até num vínculo com a geração anterior aí, a de 22, essa preocupação com a renovação da linguagem, isso ainda a gente percebe também na segunda geração. Mas a grande questão são as pauladas que o mundo insistentemente oferece ao poeta e às pessoas, evidentemente. Mas o poeta, como uma espécie de porta-voz disso tudo, então ele vai ali naquela angústia, naquela sensação de nulidade, de descaminho, ele vai ali colocando para fora toda uma necessidade de dizer algo, né? Isso a gente percebe bastante, inclusive, no poema que daqui a pouco eu vou ler para vocês, que é o José, e a gente vai comentar algumas coisinhas sobre ele também. Mas ainda continuando aqui nessa reflexão sobre a segunda geração, e olha que interessante, como é bom a gente pensar, né? Como é bom a gente estudar e ler literatura, porque a gente aprende e apreende a história do nosso país e do mundo através desse contato que temos com a literatura. É um contato que talvez hoje em dia se torne raro, haja vista que a literatura ela tem se tornado quase que uma disciplina para poucos, e eu digo isso com o coração sangrando aqui. Eu já disse para vocês que uma das prerrogativas do nosso curso de letras e de vocês que abraçam o curso de letras é justamente não deixar a literatura morrer. A literatura é de extrema importância e ela não pode se tornar um veículo circunscrito a um nicho de mercado, né? Uma partezinha ali destinada a poucas pessoas, enfim, aos estudantes de letras, por exemplo, somente os estudantes de letras. Não, a literatura é vida, a literatura ela tem que esgarçar o circunscrito e seguir adiante. Olha o exemplo de hoje. Hoje, né? Hoje é dia 4, é isso? É dia 4 de... Deixa eu só confirmar aqui. É isso mesmo, hoje é dia 4 de maio de 2020. E olha o que acontece no mundo, né? Vivenciamos uma crise política no Brasil, uma crise no âmbito da saúde, que se mescla a essa crise política. Pessoas incríveis estão indo embora. Hoje, especificamente hoje, faleceu o Aldir Blanc, um dos grandes poetas que tivemos na música. Vou deixar compartilhado lá no Classroom um vídeo no YouTube com
Resposta ao Tempo, uma de suas composições, na voz da Nana Caymmi, só para vocês terem noção de quem foi Aldir Blanc, em termos de criação. Então, vivemos este momento dúbio, louco, e tenho uma certeza, a literatura, ela logo, logo começará a se manifestar registrando tudo isso. Ela vai se manifestar, ela vai registrar, ela vai tecer as suas críticas. Ela, enquanto uma entidade, ela vai pensar em nós e no mundo. Então, essa proposição, do modo como não nos isolamos em nós mesmos e espraiamos para outros lugares e abrimos a reflexão para o mundo e abraçamos o mundo, enfim, tudo isso é uma perspectiva contemporânea, lógico, evidente, mas que teve o seu começo neste início aqui de século XX, que estamos iniciando hoje o tratamento. Um modo como a poesia, por exemplo, não só a poesia, a prosa, mas a poesia, sobretudo a poesia, ela redefiniu essa coisa do eu numa perspectiva crítica, digamos, anunciada lá pelo iniciada pelo realismo, o realismo se aproximando da coletividade, vocês se lembram? Pois é. Então, no modernismo, isso se consolidou efetivamente. Deixa eu ler para vocês aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e eu gostaria de gravar só um vídeo hoje. Deixa eu ler para vocês um exemplo aqui de tudo isso que eu estou falando, que é o poema José, que foi publicado em 1942. 1942, a primeira publicação do José. Ainda pertencente, né, a essa segunda geração, se a gente for analisar. Haja vista que ela termina em 1945, ela vai de 1930 a 1945. O que acontece em 1945 que demarca o fim dessa segunda geração e o início da terceira? Alguns críticos falam da morte do Mário de Andrade. Mas vamos ao poema José. Vou tomar uma água aqui para... Ok. José. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora, você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio. O bonde não veio. O riso não veio. Não veio a utopia. E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua agulha de jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência,
seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas, Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? É disso que eu estou falando. Um poema que foi escrito em 1942, plena Segunda Guerra Mundial. A festa acabou. Que festa possivelmente seria essa? A gente pode pensar que em 1942 o Brasil ele declarou guerra à Alemanha. Ele entra na guerra, apesar dele ter demorado 2 anos para poder, né? Ele enrolou para enviar as tropas, né? Mas enfim, ele declarou, o governo de Getúlio Vargas assume uma posição com os aliados, né? Para lutar contra as forças do eixo. Alemanha, Itália, Japão, essa turma, entre aspas, do mal aí, naquela época. Aí a situação era periclitante. Agora eu pergunto a vocês, hoje em dia a situação também é periclitante. Vejam os ecos de 1942 até os dias atuais. Os traumas são muitos. E o tema talvez tenha mudado, mas a necessidade ainda continua. Uma necessidade por resposta, uma necessidade por algum projeto, um caminho, uma possível solução, que seja, enfim. Mas você não morre. Você é duro, José. A gente vê 2 caminhos entreabertos, né? Esperança e desesperança. O sim e o não. Eis uma encruzilhada. Meus amigos, eu vou deixar vocês então com este poema. Esta semana eu não pedirei nenhuma atividade, tudo bem? A Unimontes pediu para a gente dar uma maneirada, eu falei com vocês no áudio. Ok, mas por favor, vamos ler. Para amanhã, eu já gostaria que vocês lessem 2 contos do Rubem Fonseca. Passeio Noturno 1 e 2. Para a gente pular logo para a geração de 70. Vamos tentar fazer essa miscelânea produtiva. A gente pode ir seguindo com um roteirinho, segundo eu coloquei aqui para vocês, o plano de ensino, mas também vamos trazer coisas do contemporâneo para a gente poder já tomar contato com ele, entender as bases desse contemporâneo, é o que a gente está tentando fazer. Entender o presente olhando para o passado, pegando na mão da história e da literatura. Olha que maravilha. Então, gente, por favor, leiam Passeio Noturno 1 e 2. Os contos são pequenos.
E amanhã eu comento mais um pouco sobre o José. Agora, após o encerramento do vídeo, o encerramento que eu digo, vocês vão terminar de assistir e retornarão lá para o Google Classroom para a gente poder comentar sobre o José. Vamos comentar sobre o José hoje e qualquer outro comentário que vocês queiram fazer. Tudo bem? Gente, eu costumo tocar uma gaita sempre ou no início ou no final. Mas hoje eu estou um pouco triste por conta do Aldir Blanc e por outras coisas aí. Mas enfim, vamos tocando o barco. Um abraço para vocês, prazer imenso de estar junto com vocês de novo e vamos fazer valer a pena. Um abraço, até a próxima, gente.